Olá pessoal, mais um vídeo. Vou falar da derivada e dos problemas de otimização. Bom, nesse primeiro exercício eu tenho uma siderúrgica que vai produzir X toneladas por dia de aço de baixo teor e Y toneladas por dia de aço de alto teor. E o Y se relaciona com o X dessa forma. Falou, se o preço no mercado de baixo teor é a metade que o de alto teor, mostre que aproximadamente 5,5 toneladas do de baixo teor é a produção diária que fornece a máxima renda. Ora, então vamos estipular aqui o que é a renda. Então a renda é o preço do de baixo teor vezes a quantidade produzida pela siderúrgica. Mais é o preço do alto teor vezes a quantidade produzida pela siderúrgica. Então essa aqui é a renda. Então eu quero provar que essa renda vai ser máxima, né, quando esse X aqui for 5,5 toneladas. Ora, mas nós sabemos que A é igual a 2B, dado aqui, né? O preço do mercado do de baixo teor é a metade do de alto teor. Então o de alto teor vai ser igual ao dobro do de baixo. Ora, substituindo, vamos ter Bx, no lugar do A colocamos 2B, então ficamos com 2BY. Ora, então a nossa renda será Bx mais 2B e o Y, que é exatamente o que foi dado aqui. Muito bem. Agora vamos derivar a renda em relação a x. Muito bem, então ficamos derivada de Bx é B. Derivada dessa expressão, como B é um preço, né, é uma constante, fica do lado de fora. Então fica a derivada do de baixo vezes a derivada do de cima, menos a derivada do de cima, desculpa, o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Ora, fazendo essas continhas aí, vamos chegar nesse ponto aqui. Então, ficamos com 50, menos 50, mais 5x, mais 40 e menos 5x. Muito bem. Resumindo mais um pouquinho, vamos ficar aqui cortando o x, ficamos com menos 10. Ora, então ficamos com um termo, uma parcela positiva e uma parcela negativa. Como é igual a zero, né? Vamos juntar para o outro lado. Então, vamos ficar com 20b sobre 10 menos x ao quadrado igual a b. Vamos simplificar o b, aí ficamos com 10 menos x ao quadrado igual a 20. Ora, extraindo a raiz quadrada, 10 menos x é igual a mais ou menos raiz de 20. Logo, x vai ser 10 menos raiz de 20, que é 4,47. Portanto, x vai ser igual a 5,53 toneladas. Está aprovado aí. Segundo exercício. A distância entre duas fontes de calor A e B com intensidades Azinho e Bzinho, respectivamente, é o valor L. A intensidade total do calor num ponto P que está entre A e B é dada por esta fórmula, onde x é a distância de P até o A. Bom, ele quer qual a posição de P será mais baixa a temperatura. Ora, então vamos derivar I em função de x, porque I é a intensidade do calor. Ou seja, se o dx for para ele ser a mais baixa temperatura, né, eu tenho que pegar então quando a taxa de variação é nula. Aí eu vou ter o menor valor para a temperatura, ou maior ou menor. Então, derivando, ficamos com derivada de A sobre x ao quadrado. Então, é A vezes a derivada do de baixo, menos o de baixo vezes a derivada do de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Aqui ficamos da mesma forma, né? B vezes a derivada do de baixo, que é 2L menos x,
vezes a derivada de menos x, que é menos 1, menos o de baixo vezes a derivada do de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Ora, resumindo um pouquinho, ficamos aqui com 2ax, cancelamos o x com x4, ficamos com x3. Aqui deu 0. Aqui também, vamos eliminar aqui, essa parte vai dar 0. Vamos cancelar um L menos x com um L menos x aqui. Vamos ficar com L menos x ao cubo. E aqui ficamos com menos 2b. Ora, fazendo a igualdade, temos 2a sobre x ao cubo igual a 2b L menos x ao cubo. Ora, simplificando os dois e colocando a raiz cúbica, vamos ter raiz cúbica de a sobre raiz cúbica de x ao cubo, que é x. Do outro lado, raiz cúbica de b sobre raiz cúbica de L menos x ao cubo, que é L menos x. Ora, então, multiplicando em cruz, vamos ter b elevado a 1/3 x igual a elevado a 1/3 L menos a elevado a 1/3 x. Bom, juntando os que têm x no primeiro membro, colocando em evidência, o resultado, então, é esse aí. X, então, é igual exatamente a elevado ao 1/3 vezes L sobre b elevado ao 1/3 mais a elevado ao 1/3. Então, esse x, então, é exatamente o quê? É exatamente a distância entre P e A. Então, se o P ficar desta maneira próximo de A, então nós vamos ter, nesse ponto P, a mais baixa temperatura produzida por essas duas fontes de calor. Um terceiro exercício. Uma fórmula de eficiência de um parafuso é E igual a H, que multiplica isso sobre isso aqui. Esse θ é um ângulo de fricção e o H é o passo do parafuso. Então, é a distância entre duas raias, né, do parafuso. Então, ele quer achar H para que se tenha máxima eficiência. Ora, então, primeiramente, vamos multiplicar o H aqui por 1 e H vezes H tangente de θ. Então, ficamos assim. Agora, sim, vamos derivar em relação a θ. E aí vamos ter o de baixo vezes a derivada do de cima. Ora, a derivada de H é 0, porque estamos derivando em relação a θ. E a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Derivada de H é 0, derivada da tangente é secante ao quadrado. Sobre o de baixo ao quadrado. Bom, fazendo algumas continhas aqui, H vezes H ao quadrado, secante, vai dar isso aqui. Tangente vezes H ao quadrado vezes secante ao quadrado vai dar isso aqui. Aqui vamos ter menos H secante ao quadrado. E aqui vamos ter mais H ao quadrado tangente de θ secante ao quadrado de θ. Sobre essa parte aqui. Vamos tentar resumir o numerador. Ora, resumindo o denominador, ficamos com H3 secante ao quadrado de θ. Esse termo aqui é exatamente igual a esse, então deu 2H2 tangente de θ. E aqui menos H secante de θ sobre H mais tangente de θ ao quadrado igual a 0. Ora, como essa expressão é igual a 0, isso quer dizer que o numerador deve ser 0. Ok? Porque H não é 0. E a tangente de θ também não é 0. Porque H é um ângulo de fricção. É um ângulo agudo. Então, essa parte vai ser exatamente igual a 0. Muito bem. Só que eu fiz aqui o seguinte, eu coloquei H em evidência. Veja que todas as parcelas têm H. E coloquei secante ao quadrado em evidência. Ficamos assim. Bom, agora sim, isso tudo aqui tem que ser 0. Então, essa parte aqui vai ser 0. Ou melhor, desculpa. Veja bem. 0 dividido por isso vai dar 0. E 0 vezes isso vai dar 0. Portanto, H ao quadrado mais 2 tangente de θ H menos 1 é igual a 0. Porque exatamente nem H e nem o θ são 0.
Então, esse cara aqui tem que ser zero. Bom, fazendo Bhaskara, vamos ter menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos vezes menos dá mais, né? Menos 4ac, então vai dar mais 4. Ora, mas acontece que, colocando 4 em evidência, a raiz de 4 é 2. E aí aqui dentro vai ficar tangente ao quadrado mais 1. Só que tangente ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que secante ao quadrado. Ora, a raiz quadrada da secante ao quadrado é exatamente a secante. Simplificando, vamos ter secante de θ menos tangente de θ. Por que não peguei o menos? Ora, porque iria ficar negativo. Menos 2 tangente com menos 2 secante. H seria negativo, o que é impossível, pois H é o passo do parafuso. Então, é uma distância. Portanto, ela tem que ser positiva. Então, aqui está o valor do H para que eu tenha a máxima eficiência. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.